O site de notícias UOL apurou que a trama que tinha como objetivo matar o juiz Sérgio Moro teve um investimento na ordem de 3 milhões de reais para aquisição de cativeiro, armamento, viaturas, contratação de pessoal, enfim. E esse plano ele era tão ousado e complexo que o plano B era capturar Sérgio Moro, torturar e matar. Uma vez não conseguindo botando em prática esse plano, o plano A, entraria-se em prática o plano B, que seria capturar a filha do Sérgio Moro. Mas as pessoas alvos dessa conspiração orquestrada pelo PCC envolvia muitas outras autoridades nos mais diversos pontos do Brasil. E todas seria alvo da mesma investida, no mesmo dia, no mesmo horário, em vários pontos diferentes do Brasil, com um claro objetivo de chocar a nossa nação. Senhoras e senhores, para nossa felicidade, a Polícia Federal já estava investigando este fato, desde que tomou conhecimento, e na data de 22 de março deste ano, uma operação foi botada em prática para desbaratar esse grupo criminoso, fazendo a prisão aí de 9 pessoas. Se você for analisar, esse crime que estava para ser colocado em prática pelo PCC, é possível que tenha algum interessante, alguma pessoa interessada por trás. Sem querer fazer relação, sem querer fazer conexão de um caso com outro, quero acreditar que é apenas uma infeliz coincidência. O presidente Lula, no dia 21 deste mês, portanto, um dia antes deste caso vir à tona e a operação da Polícia Federal ser deflagrada, em uma entrevista para um blog de notícias ligado à esquerda, Lula falou que, em dado momento, quando perguntado ali pelos blogueiros que o entrevistavam, diz ele, quando se encontrava no cárcere em Curitiba, recebia visitas de procuradores, às vezes 3, às vezes 4 procuradores, que sempre perguntavam se ele estava bem. E ele sempre respondia que não estava bem, que só ia ficar bem quando ferrasse, com a outra palavra que ele usou, que eu não vou usar aqui, que não faz sentido, quando ele ferrasse o Moro. Só assim ele ia se sentir bem. E durante essa mesma entrevista ele disse: estou aqui para me vingar. Ou seja, dá-se a entender que ele está no governo, usando a estrutura do governo para se vingar daqueles que ele escolheu como inimigos e adversários. Pois bem, senhoras e senhores, no dia seguinte acontece esse fato, a operação que culminou com prisões de membros dessa organização criminosa PCC, que tinha como objetivo, como já dito, matar o Sérgio Moro. Eu quero acreditar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quero acreditar que são apenas infelizes coincidências. Mas a simples fala do Lula mostra o quanto ele é irresponsável, grosseiro, não tem compromisso com o país, usa a estrutura do Estado para destilar ódio e vingança. Só esse fato, por si só, aquela fala da vingança, do ferrar, do usar a estrutura, já era mais que passivo
de uma instalação de um processo de impeachment. Simples assim. E a mídia no dia de ontem não falou em outra coisa, no dia de hoje também, 23 de março, não se fala em outra coisa a não ser esse episódio. Sérgio Moro, PCC, Sérgio Moro, PCC. Vamos analisar de uma maneira muito fria. Sérgio Moro recebeu apoio de diversas lideranças de direita. E foi certo. A solidariedade dos líderes de direita com Sérgio Moro foi uma coisa correta, bem vista. Típica de alguém que tem humanidade na alma e no coração. Afinal de contas, Sérgio Moro é um ex-juiz que está sendo alvo de perseguições por ter agido como juiz e agora é um ministro. Esse ataque, um possível ataque a Sérgio Moro é um ataque ao judiciário e ao Senado da República. Agora imagina, senhores, se essa moda pega. Que isenção os nossos juízes e promotores, qual a liberdade que eles terão de trabalhar, de proferir as suas sentenças, de julgar, de analisar casos a caso, sabendo que se desagrada numa decisão, por mais correta que seja, pode virar alvo de ameaças e ataques. Isso tem que acabar. O que eu quero dizer com isso? O Sérgio Moro recebeu a solidariedade dos líderes de direita, é um ser humano, agiu como autoridade que precisa e merece da proteção do Estado. Mas Sérgio Moro não foi, não é e nem será o ícone da direita. Sérgio Moro sempre foi um homem da esquerda. E no Brasil existe duas esquerdas. A esquerda radical, que é PT, PSOL, Rede, PCdoB, e a esquerda moderada, que é aquela linha do PSDB, da qual o Sérgio Moro faz parte. Ele é de esquerda, esquerda moderada. Quando o Sérgio Moro atuou, e atuou bem, para derrubar o PT, na verdade ele agiu em nome da esquerda moderada para derrubar o PT no afã, na esperança, de que ia pavimentar o caminho para a volta da esquerda moderada. Alckmin, Zé Serra, Fernando Henrique. E assim foi feito. Derrubou o PT lá atrás, em 2018, mas não conseguiu pavimentar o caminho para a volta da esquerda moderada, porque ninguém contava com a terceira via chamada Jair Messias Bolsonaro. O Moro sempre soube que os inimigos dele é o PCC e o PT. PCC, PT, ora, banda do Supremo Tribunal Federal. Mas ele teve a oportunidade de fazer um bom trabalho como ministro do Bolsonaro, ao invés de fazer o trabalho que os brasileiros esperavam e que ele tinha a oportunidade de fazer, tanto é que a gente lembra que o presidente falava que desta vez Moro vai pescar agora com a rede de arrasto, ou seja, dando plenos poderes para ele. Mas ele resolveu, inicialmente, tomar algumas medidas importantes, como transferir líderes de facções criminosas para os mais diversos lugares do Brasil, de forma que eles não se comunicassem. Essa medida foi fenomenal. Mas a vaidade dele cresceu ao tal ponto de que ele passou a conspirar contra o governo, estando dentro do governo, achando que seria maior que Bolsonaro. E deu no que deu. Ele sempre soube que os inimigos dele eram o PT, repito, PCC e uma banda do Supremo Tribunal Federal. Mas ele inventou não de combater os seus inimigos,
mas sim um aliado, Jair Messias Bolsonaro. E hoje a gente está vendo, lamentavelmente, de uma forma reprovável, essa ação do PCC, que só Deus sabe quem está por trás, para tentar eliminá-lo. Tudo isso poderia ter sido resolvido lá atrás, quando ele teve a grata oportunidade de ser ministro. Nós temos que torcer, nós temos que lutar, orar, pedir a Deus para que o proteja. Que nada, absolutamente nada aconteça com ele, com a sua família. Não. Não podemos permitir que isso aconteça. A nossa diferença com Moro é no campo ideológico. Moro, nós da direita não os vemos como inimigo, a gente vê como um adversário político e ideológico. E assim, os embates são ideológicos nas palavras e não na violência física, como o PCC pretende fazer com o Moro. Essa artimanha ela é reprovável, é preciso uma apuração profunda. O PCC precisa ser combatido e não tolerado como vem sendo ao longo desses anos. E, em especial, esse caso precisa vir à tona. Quem são os mentores intelectuais, quem são os homens de execução, e se há quem são os interessados, os mandantes. Ou seja, quem foi que mandou matar Sérgio Moro. O único governo que combateu o PCC foi o governo de Bolsonaro. Primeiro, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. É inegável. Combateu. Não dá para tirar esse mérito dele. Depois, o seu substituto, o Anderson Torres, que deu continuidade ao combate ao crime organizado. Os senhores não pararam para observar que algo de estranho está no ar? Anderson Torres está preso, por razões ainda não muito claras. E já o Sérgio Moro estava na alça de mira do PCC para ser morto. Olha só. Coincidentemente, os dois ministros que combateram o PCC estão sofrendo algum tipo de agrura. É preciso combater o PCC com mão de ferro. E isso o Estado sabe fazer, embora talvez não queira. Agora, combater o PCC de maneira dura não vai ser o governo do Lula. Não vai ser o seu ministro Flávio Dino, por razões óbvias. Como também não será o Geraldo Alckmin, caso venha substituir o Lula na presidência. E por que eu falo que nenhum dos três tem condições de combater o PCC? Geraldo Alckmin. O PCC nasceu em São Paulo durante o governo de Geraldo Alckmin, vice de Lula, hoje governador de São Paulo à época, que nada fez, muito pelo contrário. Quando o PCC fez um salvo geral, uma desordem generalizada naquele estado, o governo de Geraldo Alckmin foi negociar e fazer concessões com o PCC. Então, essa gente não tem a mínima condição de brigar contra o PCC. Outra coisa, minha amiga e meu amigo, o PCC mostrou com esse planejamento que não foi executado, que eles são fortes, organizados, ousados e que possivelmente têm retaguarda. Esse grupo precisa ser eliminado, neutralizado. Não se assuste se amanhã o PCC avançar mais do que já avançou e se transformar em um partido político. E ao se transformar num partido político, articule para que Marcola saia da cadeia e seja candidato a presidente da República. Como também não se assuste se isso acontecer,
o Marcola possa ganhar as eleições para presidente. É simples, é fato. Hoje, a maior fatia do eleitorado brasileiro estão nas periferias. Periferia essa que é comandada pelo crime organizado. É colocar o nome, é transformar o PCC em partido, é colocar Marcola como presidente e a eleição está consolidada. Aí você fala, Cabo, você está viajando na maionese. Não, irmão, estou viajando não. Estou viajando na maionese não. Não estou. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo e aqui do lado, na Colômbia. Gustavo Petro era membro das Farc, Força Revolucionária da Colômbia, grupo narcotraficante, que promoveu o terror naquele país por mais de 50 anos, se transformou em um partido político. E aquele que era membro dessa organização criminosa, que promoveu o terror, Gustavo Petro, se candidatou a presidente da Colômbia. O que aconteceu? Pela primeira vez na história da Colômbia, se fizeram um presidente de esquerda, Gustavo Petro, oriundo das Farc, de organizações criminosas. Está fazendo um desastre lá no país dele. Mas a população votou. Por quê? Acuada, oprimida, com medo e sob ameaças. E digo mais, parece absurdo. Imagina se isso acontecer, se Marcola vinha presidente e Fernandinho Beiramar via vice. Parece brincadeira, não é mesmo? Meu amigo, leva a porra da eleição. Olha as periferias. Quem manda nas periferias, quem manda nas favelas, quem manda nos guetos, quem manda nos morros. Olha o que a gente viu com a eleição de Lula. As pessoas comemorando a sua vitória nas cadeias, dando rajada de metralhadora nas comunidades. Há um ditado que diz que o mundo será dominado pelos idiotas. Não porque os idiotas têm poder, é que eles são a maioria. E na democracia, quem manda é a maioria, meu irmão. E se a gente não acabar com o PCC, a gente vai viver para ver o PCC se transformar em um partido político, fazer um presidente, Marcola, e comandar esse país. Eu dei exemplo da Colômbia. Quer um outro exemplo? Quer um outro exemplo debaixo do nosso nariz? PT, Lula. O PT não é um partido político, é uma mega organização criminosa, da qual tem Lula como seu líder maior, foi preso por atos de corrupção, foi tirado da cadeia e hoje é presidente da República. Estou viajando na maionese? Estou viajando? Não estou. É fato. É fato. Você acha que os morros apoiaria quem? Um Bolsonaro ou um Marcola? Você acha que a opressão nos morros obrigaria o eleitorado a votar em quem? Em Marcola ou Bolsonaro? Ou um outro nome da direita que fosse digno? Claro, gente, é opressão. Ou se acaba com o PCC e o PT, ou o PT e o PCC vão acabar com o Brasil. O PCC é tão organizado que eles financiam curso de direito para formar advogados, para colocar em suas fileiras para defender os seus interesses. Bancam estudos preparatórios para concursados passar nos mais diversos cargos possíveis, soldado, investigador, delegado, enfim. O PCC já está instalado, acredito eu, não posso afirmar, em todas as instituições públicas. Basta ver que esse mesmo PCC é acusado de financiar campanhas políticas partidárias, em especial de candidatos do PT. Eles vão criar, hoje eles contam com um braço político emprestado. Eles vão criar um braço político deles, além de um braço armado, eles vão criar um braço político.
Eles vão se transformar em maior que o Estado brasileiro. Lembra de Pablo Escobar, narcotraficante da Colômbia, que cresceu tanto que ficou maior que as instituições? Assim é o PCC. Assim é o PCC. É preciso combater, mas para combater tem que ter compromisso, isenção e não rabo preso. Finalizo. Se o Brasil não se unir sobre as regras da legalidade e da democracia para acabar com o PT e o PCC, o PT e o PCC vão acabar com o Brasil. Pense nisso.